dá o desenvolvimento cognitivo na adolescência? Outra transformação que se dará na adolescência, assemelhando os jovens aos adultos, será uma mudança na forma de pensar que Piaget descreve como estágio das operações formais. Tal estágio se caracteriza pela aquisição do pensamento hipotético-dedutivo, possibilitando ao jovem pensar sobre o mundo, sobre ele mesmo, questionar, planejar o futuro, comparar hipóteses, enfim, terão um maior rigor, autonomia e amplitude em seu raciocínio. Isso os torna mais introspectivos à procura de suas verdades, contribuindo para a construção de suas identidades. A criança, no estágio de operações concretas, pensa apenas sobre as coisas concretas ou reais. O adolescente vai pensar sobre suas opções e possibilidades, imaginando-se em diferentes papéis futuros. Isso o torna capaz de planejar a longo prazo e prever consequências. Também, esta nova forma de pensar faz com que alcancem a resposta de um problema com uma busca metódica e sistemática, diferente da criança que opera aleatoriamente para resolver um problema. A utilização da lógica dedutiva é outra característica do pensamento nesta etapa. O adolescente vai aos poucos adquirindo e dominando a capacidade de abstrair, generalizar, explicar, elaborar teorias. Ele passa a ser capaz de tirar conclusões a partir de hipóteses. Isso significa que é capaz de levantar hipóteses nas quais não crê e admiti-las como verdadeiras, mesmo sem a devida comprovação prática. Em decorrência dessa nova capacidade de operar com construções teóricas e abstratas, um novo poder é conferido ao adolescente pelo pensamento formal, pois, ao libertá-lo do real, permite que sejam construídas a seu modo reflexões e teorias e que, por isso, não é de se admirar que este use e abuse no começo do poder imprevisto que lhe é conferido. Ocorre também o que Piaget chama de egocentrismo intelectual do adolescente, que se manifesta pela crença na onipotência da reflexão, como se o mundo devesse submeter aos sistemas e não estes à realidade, sendo o equilíbrio atingido quando a reflexão compreende que sua função não é contradizer, mas se adiantar e interpretar a experiência. Outro aspecto do desenvolvimento cognitivo pesquisado é o desenvolvimento do raciocínio moral. O desenvolvimento cognitivo na adolescência produz repercussões no juízo moral, mas não apenas ele é o responsável. A capacidade de pensar de forma abstrata permitirá que se tornem relevantes questões sobre justiça e bem social, aliados à preocupação pela opinião do outro sobre suas ações. Suas opiniões são agora baseadas no grupo social, comportando-se de forma a obter a aprovação do grupo, mostrando-se como bons meninos e boas meninas. Mais adiante, o respeito pela lei, pela ordem e pelo bem da comunidade passa a ser relevante, julgando os comportamentos a partir dessa visão. Somado a isso, os adolescentes vão modificando suas posições sobre dilemas morais através de debates no grupo familiar, escola e amigos. Apesar da maioria dos adolescentes permanecerem nessa fase convencional, alguns deles, no final da adolescência, poderão atingir o último nível, que é o pós-convencional. Neste último nível, pós-convencional, os comportamentos serão julgados baseados nos direitos humanos universais e não pelas normas sociais. Estão conscientes de que alguns valores são relativos e outros não, como a preservação da vida e da liberdade dos seres humanos. Contudo, na adolescência, surge um aumento das condutas pró-sociais ou as antissociais ou delituosas. Principalmente os adolescentes masculinos se envolvem nessas últimas. À medida que há um aumento do raciocínio moral, há também uma ampliação das condutas antissociais. Como explicar esse paradoxo? Devemos considerar aqui as variáveis pessoais e situacionais. Como variáveis pessoais, podemos pensar numa estrutura de personalidade com tais tendências, formada a partir das experiências vividas na infância. No caso das variáveis situacionais, devemos nos lembrar do egocentrismo adolescente,
que o faz crer que as regras valem para todos, menos para ele. Há uma discrepância entre o que pensa em termos de ideais e suas condutas. O desenvolvimento do pensamento formal amplia a capacidade de pensar do adolescente, mas, por sua pouca vivência, acaba tendo pouca aplicação a situações concretas. As transformações na adolescência trarão repercussões na forma como o adolescente se vê como pessoa e mudarão suas relações sociais e afetivas. O adolescente terá duas tarefas fundamentais nessa etapa: a busca da independência e autonomia e uma reformulação de sua identidade. A identidade é um fenômeno psicológico complexo de natureza psicossocial, que inclui vários componentes. Pode ser definida como uma organização interna do sujeito que define sua forma de ser. Inclui o sentimento de integridade pessoal pelo sujeito, estabelecendo coerência entre suas ações e decisões, imprimindo assim um estilo pelo qual se define e é reconhecido pelos demais. A identidade é vivenciada num contexto social, no qual o sujeito desempenha vários papéis e estabelece uma série de relações. De maneira geral, observamos que a conquista da identidade ocorre bem depois do final da adolescência, como Erickson supunha. Ela costuma ocorrer durante a universidade, adiando a conquista da identidade profissional. Diferente dos jovens que vão trabalhar mais cedo, estabelecendo uma identidade profissional. Outra mudança importante ocorre nas relações sociais do adolescente, envolvendo suas relações familiares e grupo social. A busca da autonomia na adolescência muda as relações familiares nessa fase. Na infância, há uma dependência quase que total da criança para com seus pais. Já na etapa da adolescência, torna-se necessário certo distanciamento deles, para que o jovem possa aprender a fazer escolhas e tomar decisões, fato imprescindível e sadio para que se torne adulto. Por isso, os conflitos entre pais e filhos crescem na adolescência, apesar de os pais continuarem sendo referências importantes para os adolescentes. Isso nem sempre é compreendido pelos pais, porque eles também precisam aprender a se separar dos filhos e muitas vezes entendem esse afastamento como desamor, fato não necessariamente verdadeiro se os laços familiares estabelecidos anteriormente forem fortes e afetuosos. As mudanças pubertárias mudam também as expectativas dos pais com relação aos filhos. Há um aumento da preocupação com o jovem em orientá-los e evitar um excesso de independências deles, pois, pela mudança na forma de pensar, como vimos, os jovens acreditam ser imunes aos perigos e podem se expor a situações de risco. Com o decorrer dos anos, as relações tendem a se tornar mais equilibradas com os pais, dando mais autonomia aos jovens à medida que eles amadurecem e a conquistam. Concomitantemente ao afastamento dos pais, há uma grande aproximação com os grupos de iguais, maior do que em qualquer outra etapa do desenvolvimento. Os adolescentes ficam mais da metade do seu tempo com os amigos. As amizades ficam mais estáveis, mais complexas, compartilhando suas vivências e segredos. A lealdade e confiança são muito valorizadas nessas relações de amizade. O grupo e os amigos passam a ter uma outra conotação na adolescência. Tais relações se tornam um meio de um jovem realizar a transição de afastamento do grupo familiar estável e seguro para alcançar sua independência. As relações grupais entre os adolescentes parecem se intensificar entre os 13 e 14 anos, decrescendo gradativamente à medida que o jovem alcança uma identidade mais estável. Bee cita uma interessante pesquisa sobre o grau de influência dos amigos na adolescência. A conclusão dos pesquisadores foi que o maior grau de suscetibilidade aos amigos foi por volta de 14 anos, mas o nível de conformismo do adolescente ao grupo foi muito baixo. Eles relatam nesse estudo que os amigos pressionam mais contra as condutas erradas que eles poderiam ter, diferente do que supomos no senso comum. Outro ponto interessante é que os jovens menos suscetíveis à pressão do grupo são aqueles que têm uma relação familiar mais próxima. Nos anos iniciais da adolescência, inicia a interação de grupos masculinos e femininos.
Progressivamente surgem grupos adicionais com adolescentes do sexo oposto, aparecendo grupos mistos que podem, às vezes, substituir os grupos antigos do mesmo sexo. Tais grupos heterossexuais vão interagindo com outros em diversas atividades, como festas, competições esportivas, dentre outros. Ao final da adolescência, os grupos se desfazem e surgem os grupos livres formados por casais.